Olá, meus queridos, tudo bem? Afinal, o nosso vice-presidente Hamilton Mourão está realmente do lado do nosso presidente Jair Bolsonaro e, portanto, alinhado com as propostas para o desenvolvimento do nosso país? Ou ele teria outras intenções por detrás do cargo que ele ocupa? Por que Olavo de Carvalho está sentando a lenha no vice-presidente? Por que Marcos Feliciano já até formalizou um pedido de impeachment do vice-presidente também? E o que não dizer do filho número 2 do nosso presidente, Carlos Bolsonaro, que não para de demonstrar nas redes sociais o seu descontentamento com o general Mourão? Será que há um motivo real para tantas críticas em cima do vice-presidente Hamilton Mourão? Será? Então vamos a alguns motivos pelos quais Carlos Bolsonaro está muito irritado com o nosso vice-presidente e tem ido para as redes sociais desabafar. Carlos Bolsonaro ficou muito irritado com uma curtida que o general Mourão deu em cima de um post da jornalista comunista Raquel Sherazade, quando fez um comentário elogiando o general Mourão quando ele esteve lá em Harvard, numa palestra. Finalmente, um representante do governo não nos causa vergonha alheia. E comparou o general Mourão ao vinho e ao presidente Bolsonaro o vinagre. Isso irritou sobremaneira Carlos Bolsonaro, e com toda razão. Em Harvard, nos Estados Unidos, o general Hamilton Mourão também vai dizer que ele era a voz da razão e da moderação dentre os 100 dias de total paralisia política dentro do governo Bolsonaro. Isso deixou Carlos Bolsonaro irritadíssimo. Em uma declaração à imprensa, o general Mourão vai comentar a situação da Venezuela e defender o fato daqueles que são contrários à ditadura de Nicolás Maduro estarem desarmados, porque, segundo ele, se tivessem armados, causaria uma guerra civil no país vizinho. Ou seja, então, o nosso presidente Jair Bolsonaro, que defende que a população de bem deva portar arma para se defender, o vice-presidente Mourão vai defender uma atitude comunista de desarmamento da população no país vizinho. Isso também irritou muito Carlos Bolsonaro. O vice-general Mourão também foi contrário à chamada despetização da máquina pública e criticou o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, dizendo que ele poderia ter sido mais carinhoso com as demissões. Outra, mais recentemente, ele foi indagado acerca da decisão do STJ, que diminuiu a pena imposta ao bandidão da propina Lula. Ele simplesmente disse que decisão do judiciário a gente não comenta, ou seja, ficou em cima do muro. Outra atitude do vice-presidente Mourão que deixou Carlos Bolsonaro bastante irritado foi o encontro que ele teve com o presidente da CUT, Wagner Freitas, que é um inimigo declarado de Bolsonaro e totalmente contra a reforma da Previdência. Ou seja, realmente é uma atitude muito suspeita, e isso também deixou Carlos Bolsonaro muito irritado. Outra declaração nefasta do vice-presidente Hamilton Mourão foi quando ele disse que Jean Willis, o ex-deputado Jean Willis, do PSOL, deveria ter ficado no Brasil, porque, segundo Mourão, ele disse, nós o protegeríamos. Ora, isso aí é chamar o povo brasileiro de idiota, de imbecil. Todos nós sabemos que esse ex-deputado não saiu do Brasil por conta de perseguição política ou ameaça de morte. Isso é uma conversa fiada, isso é um engodo. E o Mourão vai fazer esse tipo de declaração? Faça-me o favor. Isso também deixou Carlos Bolsonaro muito irritado. Bom, vamos lá. O vice-presidente Mourão, além de criticar abertamente o nosso presidente, se unindo aí à imprensa da esquerda,
Ele foi contrário à despetização da máquina pública, é contrário à privatização dos Correios, teve um encontro com o presidente da CUT, Wagner Freitas, teceu elogios ao comunista Chico Mendes e agora teve um encontro comprometedor com o FHC. Nós sabemos que Fernando Henrique Cardoso é uma figura nefasta, inimigo da sociedade, inimigo ferrenho do presidente Bolsonaro, abertamente, todos nós sabemos, ele que começou a implantar o comunismo no nosso país. Fernando Henrique Cardoso é inimigo do Brasil, amigo de Lula, amigo de corrupto. Então, não pega bem o vice-presidente da República, que tem o presidente como um conservador, como aquele que quer mudar, transformar o nosso Brasil, ficar tendo esse tipo de atitude. Há quem diga dentro do próprio exército que o general Hamilton Mourão abandonou a farda e tem forte ambição nesta via política e quer chegar ao poder. Então devemos ficar sim com o farol amarelo aceso. Por outro lado, eu entendo que a preocupação do vereador Carlos Bolsonaro em mostrar, em publicar esses fatos em suas redes sociais para, segundo ele, informar a população, isso atrapalha mais do que ajuda o seu pai, ou seja, o presidente da República. É mais um problema para o nosso presidente administrar. Como diz o ditado, roupa suja se lava em casa. Eu acho que deve-se fazer reuniões familiares com os mais próximos, com a sua equipe de confiança para tratar desse assunto, não ficar expondo isso em redes sociais. Por quê? Porque isso é como dar carne a gato. A esquerda comunista está recebendo tudo isso aí com um belo sorriso estampado. O que eles querem é que o Planalto se divida, porque, como diz a Bíblia, uma casa dividida não subsiste. Então, eu acho que não é por aí. A hora é de aprovarmos as reformas para que o Brasil possa andar, receber novos investimentos, prosperar. Depois, esses problemas poderão ser resolvidos, sim, da maneira que deve ser resolvido. Vamos lembrar do caso do ex-ministro Bebiano. Houve aquela situação, o presidente ficou irritado com o ex-ministro por conta de uma aproximação com a imprensa e logo o demitiu. Fez o que deveria ter sido feito. Só que o vice-presidente não pode ser demitido. Ele só poderá sair de lá através de um processo de impeachment. Processo esse que já foi formalizado pelo deputado Marco Feliciano. Se vai andar ou não, só saberemos no futuro. De inimigos, o nosso presidente já tem muitos. Agora, os amigos precisam se entender. Ok? Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, Deus lhe dê saúde. Deus abençoe o nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá!